Seja bem-vindo ao canal Reinventando do Seu Jeito. Eu sou a Jane e hoje eu trouxe para vocês mais um projeto de kitnets, dessa vez em Novo Hamburgo, aqui na Grande Porto Alegre. Esse cliente é interessante porque é um casal que veio do Rio de Janeiro, se mudou aqui para o Sul e comprou esse terreno e quer fazer ali um condomíniozinho de kitnets para ter uma renda extra. Então me procurou e é aquele tipo de cliente que quer assim, que fique bonito, que fique aconchegante, que ofereça conforto para quem vai alugar. Então isso vem bem de encontro com o que eu acredito em termos de projeto, que a gente possa levar conforto, mesmo sendo em espaços pequenos. Então acompanhe comigo, eu vou começar mostrando as fachadas e depois vou explicar como é que funciona por dentro esse projeto. Então agora que você já viu as fachadas, vamos dar uma olhadinha por dentro como funciona cada kitnet. São várias embaixo e outras em cima. A gente deixou estacionamento para motos no fundo do terreno, para poder aproveitar melhor o terreno. A cidade não exigia uma vaga de estacionamento de carro para cada unidade, às vezes a cidade exige. Não era o caso ali. E o cliente então optou por fazer mais unidades e deixar vagas apenas para motos. Então aqui a gente tem o terreno. Ele tem 10 de largura por 35 de comprimento. Ele é um terreno em aclive, aqui é a rua, parte da frente dele, e ele vai subindo um pouco lá para os fundos. Ao total aqui ele tem 3 metros mais alto lá no fundo do que aqui na frente. Esses 3 metros de aclive é desenvolvido em 35 metros de terreno, então não é um aclive acentuado. Mas, de qualquer maneira, a gente aproveitou para não ter que fazer muitas escavações no terreno e tudo, a gente fez escalonado esse projeto. Então, as casas vão subindo de acordo com a subida do terreno. E lá no fundo, a gente tem estacionamento de moto. Por dentro, essas kitnets funcionam assim. A gente tem 5 kitnets no pavimento térreo, tem uma escada que sobe aqui lá para o andar de cima, e no andar de cima a gente tem mais 5 kitnets. São 10 ao total. Aqui, esse acesso às kitnets é uma rampa suave com 8% mais ou menos de inclinação para possibilitar a pedestre, enfim, para não ficar uma rampa íngreme demais. E em alguns momentos essa rampa tem um ou outro degrau para poder vencer a altura que a gente precisa subir. E essas motos que estacionam lá atrás, elas sobem, tem um espaço para passar, fica um degrau para as pessoas e ao lado fica uma calçadinha para passar essas motos. Não dá para ver muito bem aqui no terreno, nesse desenho, mas depois no projeto executivo tem um detalhe melhor sobre isso, que é entregue ao cliente. Então vamos dar uma olhadinha nessas kitnets. A gente tem aqui a kitnet 1, que é voltada aqui para frente do terreno, depois a 2 e a 3, que fica nesse hall aqui da escada, e debaixo da escada a gente aproveitou para colocar um banheiro de serviço. O pessoal que vem fazer manutenção, que vem a faxineira que vem limpar esse condomínio, enfim, um banheiro de serviço aqui para aproveitar esse espaço embaixo da escada. E depois nós temos a kitnet 4 e a kitnet 5. Essas kitnets têm aqui um poço de luz, para onde a gente conseguiu virar algumas janelas, e entre uma e outra, esse poço de luz tem um muro que divide uma da outra para dar uma privacidade, e as do térreo ganharam um pequeno pátiozinho aqui. Vamos mostrar assim, vamos chegar mais perto e olhar cada uma por dentro. Essas kitnets, as 3 primeiras aqui, elas têm 29 metros quadrados e meio. E as 2 do fundo têm 31 metros quadrados. Elas têm 1,5 metro quadrado a mais, porque aqui a gente tem esse recuo que nas do fundo não tem. A gente recuou um pouquinho aqui e isso comeu um pouquinho da área da kitnet. Na verdade, a ideia era fazer todas com 29, um pouco menos de 30, mas quando chegou aqui no fundo, em função da configuração que a gente escolheu aqui, a gente conseguiu não fazer esse recuo, deixar ela um pouquinho maior e ficou com 1 metro quadrado maior do que as outras.
Aqui no pavimento superior, a gente tem a mesma disposição que a gente tem lá no pavimento inferior, só que aqui a gente chega na escada e a gente tem uma circulação aqui que fica cobrindo a circulação lá de baixo e de certa forma criando um teto lá para as pessoas passarem protegidas da chuva. E aqui em cima a gente tem também a mesma situação, alguns degraus para chegar na porta da próxima kitnet, porque elas são escalonadas, como eu expliquei para vocês. Eu esqueci de dizer que no Rio Grande do Sul a churrasqueira dentro de um apartamento é um valor agregado grande. Essas coisas dependem de cada região. Cada região tem as suas particularidades. E o gaúcho gosta muito de fazer churrasco. Então é o cardápio de domingo de muitas famílias. Então, tendo uma churrasqueira, por pequena que seja, no imóvel, valoriza muito, agrega muito valor a esse imóvel. Então, esse cliente, embora ele não seja daqui, como eu disse antes, ele é um carioca, a ideia dele foi criar atrativos para que as pessoas prefiram a kitnet dele para alugar do que a de outras pessoas. Então, ele colocou esse equipamento que é muito comum aqui no sul, e a gente tem, como vocês podem ver aqui, a gente tem um espaço ao lado por onde sobem as chaminés lá do andar de baixo também. Então a gente precisa, ela fica num canto, a gente precisa ter esse espaço aqui por onde vão passar as duas chaminés, a de baixo e essa aqui de cima. De forma que a gente tem tecnologias aqui para construir essas churrasqueiras, tem até para vender pré-moldada, enfim, de forma que não põe fumaça para dentro do apartamento. E como a gente tem também um clima frio, no inverno a gente coloca uma tampa na boca dessa churrasqueira para que não entre frio por ali. Então eu vou começar explicando aqui pela kitnet 1, elas são todas muito semelhantes, as de trás não tem esse pequeno recuo aqui que essas da frente têm. Então a gente entra aqui, temos o sofá, uma poltrona, um ambientezinho de estar, de frente aqui para a TV. E aqui se desenvolve então a cozinha, no fundo da cozinha tem a churrasqueira, vou mostrar outras imagens que dá para a gente entender melhor. Aqui a gente tem uma bancada de refeições e aqui a gente tem o guarda-roupa que está dividindo essa sala com esse dormitório. Voltado aqui para a sala, ele fica sendo as costas dele fica sendo o painel da TV e aqui de frente para o quarto então são as portas do guarda-roupa, a cama e o banheiro da kitnet. Então eu entro aqui na kitnet 1, como vocês viram ali na planta baixa, eu tenho o sofá com a poltroninha, criei um ambiente de estar aqui, o tapete delimita esse ambiente, voltado aqui para a TV, aqui fica as costas do guarda-roupa com o painel da TV. E aqui a gente já tem uma bancada de refeições, do lado esquerdo aqui a gente tem a cozinha. Nas costas daquela painel da TV nós temos o guarda-roupa, que fica voltado aqui para dentro do quarto. Como o apartamento é de frente, nesse caso aqui a gente conseguiu ter uma janela também no quarto, além da janela nos pés da cama que vocês vão ver daqui a pouco. Aqui a gente está mais ou menos onde está a churrasqueira, olhando para dentro desse quarto, vemos o guarda-roupa do lado esquerdo, a cama e aqui aquela bancada de refeições. E aqui um outro ângulo, no caso esse é o apartamento térreo, que ele tem uma porta que vai para o poço de luz, que nesse caso aqui é um pequeno pátio. A gente tem aqui na cozinha fogão e lá no cantinho foi colocado um pequeno tanque e uma máquina embutida embaixo do tanque aqui. Esse guarda-roupa que aparece aqui um pedaço, as portas são voltadas para o lado de lá e para o lado de cá, então a gente tem um painel de TV e mais um pequeno armarinho aqui para guardar coisas, porque uma kitnet geralmente é um espaço pequeno e todo cantinho que a gente puder aproveitar, ele sempre é bem utilizado. E aqui aquela bancada de refeições que está dividindo também a cozinha do quarto. Um outro ângulo aqui de quem está entrando na porta dessa kitnet de frente, a gente tem lá a cozinha e aqui o sofá que fica de frente para essa TV, que por sua vez fica nas costas do guarda-roupa. Aqui eu comentei com vocês da churrasqueira.
a boca da churrasqueira fica de um lado. O cliente até me perguntou, não dá para centralizar essa boca da churrasqueira? Eu estava explicando para ele, a gente tem, aqui onde está esse relógio, embutido nesse volume, ficam as chaminés. A chaminé da churrasqueira de baixo e a da churrasqueira de cima. Elas passam totalmente independentes, de forma que a chaminé dessa churrasqueira, ela entra só aqui. Ela não vai largar fumaça para o apartamento de cima. Aqui no sul, é muito comum isso e para quem está me assistindo daqui, vai dizer assim, óbvio, ela está falando uma redundância. Mas para quem não é daqui, talvez não conheça esse sistema. Então aqui a gente tem, lá a gente enxerga um pedacinho daquele tanque bem pequeno que se colocou ali no cantinho, e aqui o fogão, aliás, a máquina de lavar roupa embutida embaixo desse tanque para poder aproveitar por cima. Voltando um pouquinho aqui nessa foto anterior, a gente tem ali a geladeira, claro, a pia da cozinha e o fogão, que pode ser um cooktop ou pode ser também um fogão convencional. Depois é que vem a máquina de lavar roupa e o tanque. Aqui a gente tem o banheiro dessa kitnet com a janela voltada para o poço de luz. Vocês lembram que eu falei que essas 3 kitnets tinham esse recuo aqui para entrar? Então, essas kitnets do fundo não tem o recuo. A gente entra direto aqui e essa sala ficou esse pedacinho aqui maior. Então, ela tem 1,5 m² mais do que as da frente. Então, vamos dar uma olhada nessas duas por dentro. Aqui a gente entra, tem a porta, esse ambientezinho de estar ficou levemente maior que o outro, a janela voltada ali para fora. E a mesma coisa, a televisão de frente para o sofá e fica nas costas do guarda-roupa, e aqui a gente aproveitou para a bancada, então, de refeições. Eu queria mostrar esse ângulo para vocês, que no outro apartamento também temos isso. Como a gente tem ali o pátiozinho, a gente tem a porta que sai para o pátio, ali a porta do banheiro, com a janela do banheiro voltada para o pátio também, e temos aqui uma janela a mais para esse quarto, porque nas kitnets da frente e do fundo a gente consegue colocar a janela perto da cabeceira da cama, mas nas centrais não. Então a gente tem uma janela lá na frente, na sala, mas a gente optou também por fazer mais uma janela para esse poço de luz, para entrar mais claridade e mais ventilação para essa kitnet. Ali, de novo, é a boca da churrasqueira, que a gente está vendo de um outro ângulo, porque essa kitnet é invertida em relação àquela outra. Ali no fundo, onde a gente tem o pátio, para dividir uma kitnet e outra, a gente colocou cobogós, porque faz uma barreira visual, mas continua tendo a ventilação. Essa foto, essa imagem é muito semelhante às outras, mas aqui a gente percebe as duas poltroninhas do estar. Então esse é a configuração que fica um pouquinho ligeiramente maior que as outras, porque a gente não tem aqui aquele recuo na entrada. Mas basicamente é a mesma coisa, o balcão de refeições, a TV nas costas do armário, um armário embaixo aqui, uma estante para a sala, basicamente a mesma configuração das da frente. Aqui também a gente vê um outro ângulo dessas kitnets ligeiramente maiores, mas ali é a mesma coisa, a geladeira, a pia, o fogão, depois a máquina de lavar roupa e o tanque. Esse cliente me pediu uma solução para não colocar essa máquina com a porta para frente, que enfim, é uma máquina realmente um pouco mais cara. Então a gente vai fazer, e eu vou fazer um outro vídeo sobre isso, a gente vai fazer uma outra alternativa aqui de uma tampa que levante, alguma coisa assim, que eu vou mostrar num próximo vídeo para vocês, esse estudo aqui que a gente está fazendo. Então aqui a gente consegue ver a diferença principal, como a gente tem essa reentrância aqui, entre aquela que não tem e a kitnet que tem, aqui a gente consegue colocar um sofá e uma poltrona, e o outro dá para colocar duas. Aqui na planta baixa a gente vê essas que não tem o recuo, fica o sofazinho e duas poltronas. E aqui tem o recuo, o sofazinho e uma poltrona. A segunda poltrona seria aqui, mas a gente tem esse recuo aqui. Então eu espero que você tenha gostado desse projeto. Se gostou, deixe o seu curtir para eu saber se esse tipo de vídeo está agradando você. Se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. Todas as quartas e sábados a gente tem vídeos novos por aqui. Eu desejo uma ótima semana. Muito obrigada por ter me acompanhado até aqui. Um grande beijo.
Tchau!